a Virgínia virou rainha de bateria da Grande Rio, e isso tem causado várias discussões e uma certa polêmica, e por mais que isso pareça ser algo superficial, talvez valha a pena a gente dar alguns passos para dentro desse assunto e tentar compreender isso, né? Primeiro eu vou mostrar aqui, só para dar o contexto, né, alguns vídeos da Virgínia sambando, da Virgínia Fonseca sambando, a influenciadora, né, sambando, e depois eu vou trazer o conteúdo de fato, tá bom? Foi encantada, maresia me guia sem medo, pro banho de cheiro na encruzilhada, espuma do mar. Beija todo muro, desabrocha, pororoca me leva. Ela deixando o samba morrer. Se desvia da flecha, não se escanche em Buraqué. Quem é de barro no Igapó é Caruana. Botou supia, oh, mãe d'água dança e a mãozinha pra cima, vem! Bandeiro, bandeiro! A dancinha do TikTok. A ondinha. Esses são os dois vídeos que eu separei só pra gente ver esse como é que fala? Ter esse gostinho de entender o que foi isso, né? Sambando aí a você sendo muito legal. Foi dança de TikTok, diz a Juliana. Teve passos de dança de TikTok. Foi isso. Tudo tem que ser perfeitamente performático, até a dança da Virgínia, diz o Wesley. Aqueles vídeos, diz o Thiago, tipo, fica até o final que é a melhor parte e não acontece nada. Sambando não, diz o Thiago, ameaçando sambar. Gente, assim, a minha ligação com o samba é o violão, né? Eu toco samba no violão, tal, toco pagode, samba antigo, mas eu não manjo, eu não sei sambar, dançar o samba, né? Dançar o samba eu já não manjo muito qual é que é. Mas não me parece muito parecido, não é... Assim, eu olho e não é muito parecido com o que eu tô acostumado a ver de pessoas sambando, sabe? Mas enfim, né? Tudo bem, tá ok. Não é muito parecido com o que eu vejo de samba. E eu queria trazer aqui um vídeo da Dark Cinnamon, que foi muito interessante, um vídeo no YouTube, que vai ajudar a gente a compreender essa situação. Vale dizer que tem a ver com você pagar pra ser a rainha de bateria, né? Tem uma coisa nesse sentido. E tem uma coisa também de que uma escola de samba, ela geralmente é de um bairro, né? Ela tem uma ligação com o local de onde ela nasce, uma ligação com as populações que estão construindo ali o dia a dia dessa escola de samba. Vamos dar uma olhada. Lá vamos nós. Oi, gente, eu me chamo Dark Cinnamon e esse é o Zona Darquinha e eu vim falar sobre a Virgínia. Então, curta, comente, compartilhe e fique aí para a reflexão do dia. Pega um cafezinho, molha o bico para falar. Eu nem preparei roteiro, gente, depois de ver alguns vídeos, assim, sobre a triunfal estreia de Virgínia Fonseca na Grande Rio, em Caxias, várias coisas me vieram à cabeça. Principalmente uma questão que é a seguinte: ser rainha de bateria, na configuração de escola de samba que a gente passou a ter, depois começou a entrar muito dinheiro do jogo do bicho. A gente sabe que a Liesa, ela foi criada por quem? Por bicheiro, certo? Virou uma questão de quem podia pagar por esse posto de rainha, que geralmente eram ali mulheres que estavam envolvidas, eram namoradas dos caras e eram colocadas nesse posto de rainha. Foi assim que as mulheres da comunidade começaram a perder os postos de rainha de bateria, apesar de crescer ali sendo passista, né? Fazendo aulinha ali na comunidade, porque todas almejam esse posto de rainha. E aí vem uma mulher, geralmente branca, né? E de uma outra classe, de um outro lugar, e ocupa esse espaço. E é interessante pensar isso, né? Porque o que é uma escola de samba, se não uma filha legítima do local em que ela nasce e uma filha legítima das pessoas que estão a construindo no dia a dia? É evidente que quando você coloca constrições econômicas, a coisa ela começa a andar de maneira diferente, né? E o dinheiro acaba entrando de um jeito que ele meio que desvirtua essa coisa orgânica
da escola de samba com o local de onde ela veio. E na configuração que a gente tem hoje em dia, basta você ter grana, você tem dinheiro. Não, o que a Virgínia tem? Dinheiro. Muito dinheiro, ela é padrão. Então, se ela quer ser rainha de bateria, a gente já tá grana na escola, não é mesmo? Injeta uma graninha na escola e aí tudo fica bem. Você não precisa sambar, embora eu achei de primeira que ela não tinha nem feito aula, mas ela disse em entrevista ao Léo Dias que ela fez mais 20 aulas e tal. E aí, gente, o negócio é o seguinte, né? É bizarro isso, porque você nunca vai ver, por exemplo, no futebol, alguém que paga pra jogar num time e quando pagou começa a aprender a dar um passe, aprende a dar um chute. Não é assim que acontece, mas é relativamente comum a pessoa que paga pra ser rainha de bateria e a partir do pagamento, a partir desse momento ou a partir de um convite que é estratégico, começa a aprender a sambar. Como se samba fosse uma coisa que de um dia para o outro você pega. Como se samba fosse uma coisa que de um dia para o outro você já vira um especialista. Eu vou falar da experiência do violão. Cara, tocar samba não é fácil. Definitivamente não é de um dia para o outro que aprende. Não é assim, eu vou aprender, gente. Ó, semana que vem, daqui a 6 meses eu tenho um show. Então eu vou começar a aprender hoje. Não, eu nunca conseguiria. Se fosse para isso. Eu não conseguiria fazer os acordes, que são extremamente difíceis, acordes dissonantes. Eu não conseguiria pegar as batidas, né, entrar no ritmo, porque de fato é uma coisa que leva tempo, leva alguns anos de você estudando o ritmo, para você conseguir naturalizar esse ritmo e ao naturalizar, fazer do ritmo algo incorporado. E ao incorporar, conseguir tocar no violão, mas eu imagino que sambar seja algo, eu imagino que dançar seja algo parecido, né? Conseguir reproduzir a coisa. Hey, deixa eu parar esse vídeo rapidinho só para você poder curtir e se inscrever no canal. Menos da metade das pessoas que assistem o Colunas Tortas são inscritas aqui no canal. Aproveite e seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos só para membros, para ter acesso às gravações das lives e também para fazer parte do nosso grupo no Zap, o grupo do Colunas Tortas, onde a gente fala de um jeito mais próximo, de um jeito um pouquinho mais livre também, onde a gente pode trocar uma ideia e principalmente indicar temáticas para mais vídeos aqui do canal. Seja membro e apoie principalmente a produção independente de ciências humanas. Não só mecanicamente, mas tendo o senso prático que te permite até mesmo ser inventivo, te permite corrigir erros que acontecem de um jeito inesperado, te permite improvisar em momentos em que talvez isso seja possível. Uma das coisas mais gostosas da arte é a possibilidade do improviso. É uma delícia improvisar. Dominar um instrumento musical e conseguir improvisar é maravilhoso. É uma das melhores sensações do universo. Eu imagino que na dança, saber improvisar e ter essa liberdade criativa do improviso, ter esse senso prático de você incorporar o ritmo e dar conta das coisas, também seja uma sensação muito gostosa. E eu espero que ela continue tentando, né? Continue fazendo aulas importantes, porque a partir do momento que você sai de lugar nenhum e ocupa esse espaço... Isso aqui é importantíssimo, né? Sair de lugar nenhum e ocupar um lugar de destaque. É literalmente sair de lugar nenhum. Porque qual é o capital da Virgínia? É um capital simbólico muito específico e um capital econômico. Esse capital simbólico dela está muito ligado a redes sociais. É um capital simbólico midiático e um capital econômico. Não necessariamente é um capital artístico, tá entendendo? Mas é um capital econômico que se converte em um capital político que permite que ela ocupe esse lugar e que, pior, faz com que ela não seja rechaçada por isso. Ela não vai sair desse posto. Ela tá lá nesse posto. Cabe agora, o entendimento cabe agora aprender a dançar. De rainha de bateria, você vai ter que honrar com esse título. E o que mais tem em escola de samba são meninas e mulheres da comunidade que são totalmente silenciadas, apagadas. Porque chega a celebridade e vai lá e dá a grana e tá tudo bem, tudo tranquilo. Isso está totalmente errado. Então... E aí aqui é ponto crucial também. Porque perceba, isso não é um papo sobre o samba da Virgínia. Isso é um papo sobre um elemento cultural, né, um produto cultural que é a escola de samba, que ao ser incorporado pelo campo econômico, se transforma em um dispositivo muito específico
em que o dinheiro é um elemento que vale muito mais do que toda a construção cultural em torno desse dispositivo, desse elemento. Isso é uma conversa sobre o desenraizamento dos elementos culturais locais e sobre como este desenraizamento, agora dessa vez, né, sendo conduzido pelo dinheiro, faz com que o elemento cultural se transforme em mais um elemento de manipulação por certas personalidades que podem ter a grana necessária para isso, que podem ter um ganho próprio para isso. E, ao mesmo tempo, se descola da comunidade como tal. Não que as escolas de samba não atendam às comunidades, mas há um limite, né? Há um limite. O destaque acaba sendo vendido ou acaba sendo colocado sob uma influência econômica e política muito grande. Se você ao menos honre com o nome, né, rainha de bateria. Eu nunca aceitaria, porque eu confesso, gente, eu não sou. Mas se eu fosse ocupar o espaço de rainha de bateria, eu teria que me virar em 50 para sambar. Uma brisa de LSD ferrada aqui. E a partir do momento que alguém de fora da comunidade do samba, que nunca frequentou nada, aceita esse título, isso demonstra para as mulheres da comunidade que é só questão de dinheiro e privilégio branco. De fato, é uma questão de grana. É uma questão de quem você é, não exatamente da sua constituição dentro da comunidade, da sua capacidade e habilidade na performance do samba. Então, que bom que ela tá tendo aula de samba aí. E eu espero que primeiro ela melhore como pessoa, né? E a gente vê a diferença da Paola Oliveira com ela, né? Paola Oliveira tem essa ideia de que a rainha de bateria ela é uma representante da comunidade. E aí eu entro em outra questão. Aí eu entro numa questão de diferentes mulheridades. Porque geralmente é uma mulher branca que tem que representar as mulheres negras, já que há um posto de representatividade das mulheres, porque nas estatísticas onde se demonstram questões de gênero, se formos analisar somente por esse dado, muita coisa fica imprecisa. Nos subrecortes de raça e classe, vemos que as mulheres negras estão em desvantagem devido ao nosso passado histórico, que ainda reflete na nossa dinâmica social atual. sempre tem que ser uma mulher branca, quase sempre. Embora a gente tenha ainda rainhas negras e rainhas que venham da comunidade, a maioria, hoje em dia, são celebridades. É cada vez mais comum isso. A celebridade como esse elemento principal. E o que a gente mais vê também é samba abstrato. O samba abstrato é aquele samba que o que tá acontecendo ali é a ameaçada do samba, né? Eu tô quase sambando aqui. É a intenção de sambar. Mas a prática é uma outra coisa. A prática já não necessariamente. Então, por que a mulher branca ela tem que estar representando essa comunidade? Porque É que na prática também, né, esse posto, ele deixa de ser de representação, né? Ele deixa de ser um posto de representação quando há o desenraizamento da comunidade. Quando se transforma, é igual, vamos pensar, eu vou tentar trazer isso pro futebol. Quando você começa a ter clubes que investem muita grana, a categoria de base, que deveria ser o lugar em que você cria um jogador que é completamente identificado com o clube, que muito provavelmente vive nas cidades que estão em torno do clube ou na cidade do clube. Esse jogador perde o seu espaço para uma contratação que não tem nada a ver com o clube, mas que tem um nome grande. Esse desenraizamento do clube de futebol é uma coisa que acontece faz um tempo, porque a grana é absurda no futebol. Não dá para você ficar no local. Nos países da Europa até existe mais isso. Existe um clube chamado Atlético de Bilbao. É um clube que ele é de uma região específica, eu esqueci o nome da região. É um clube do País Basco, uma região que pega tanto Espanha quanto França, e 100% dos jogadores, eles ou nasceram nessa região, ou eles têm uma ligação com essa região. Em outros tempos já foi muito mais
fechado isso, né? Era de fato só jogador que nasceu ali, sabe? E acabou, e ponto final. Hoje é jogador que nasceu ou que tem alguma ligação com essa região, com a região do País Basco. Esse tipo de clube de futebol tá acabando já. Sabe, tá acabando. O Atlético de Bilbao uma resistência. E precisa pagar ótimos salários para os jogadores não saírem do clube. O que eu tô querendo dizer, dando esse exemplo do futebol, é que essa tendência do desenraizamento é uma tendência extremamente forte na contemporaneidade. Extremamente forte. E não é uma questão só de globalização, não. É uma questão de mercadoria, da transformação de produtos culturais em mercadoria, da transformação de elementos que fazem parte da cultura de um local em uma mercadoria que aí sim é global. Então, por que a mulher branca ela tem que estar representando essa comunidade? Por que tem que ser a mulher branca? É a ideal, né? É isso, né? O desenraizamento faz com que representação não seja mais um elemento que na prática é colocado como elemento central nessas produções culturais, né? É a mulher ideal para ocupar esse espaço de destaque de rainha tem que ser uma mulher branca. E perceba que, assim, representação não é nem a gente não tá falando de representação no sentido sei lá, pessoas negras no comercial da Avon. Não é representação nesse sentido. A representação da escola de samba, em tese, deveria ser orgânica. É uma representação no sentido de que a escola de samba ela existe para a comunidade. É nesse sentido. Não é uma representação deslocada, não é uma representação artificial, forçada. A representação da escola de samba, em tese, seria orgânica. Seria algo que naturalmente acontece da própria comunidade. E existem essas possibilidades, né? Como a Dark disse, você vai ver um monte de gente que tá ali aprendendo a sambar desde sempre para tentar ocupar essa vaga em algum momento da vida. Mas o dinheiro faz essa quebra, o dinheiro tende a quebrar esse movimento, esse momento. Vamos pensar sobre por que será. É isto. É isso aí, gente. Dark Cinnamon. Sigam. Recentemente vi uma explicação do link sobre a diferença do racismo estadunidense e do racismo da América Latina, em que o racismo se baseia pela linhagem, na América Latina pela cor. Fiquei um tanto pensativo. De fato. Esse é o sentido da coisa. É nóis, Dark. Esse é o sentido da coisa. Eu cheguei a falar sobre isso trazendo o estudo de um sociólogo dos anos 50 brasileiro, que é muito bom. Infelizmente eu esqueci o nome. Eu não lembro qual foi o vídeo, para ser muito sincero com você, porque eu trago um assunto e eu falo sobre outra coisa no meio do vídeo, né? Então eu trouxe um assunto e meti essa aí também. Ele chega num dado momento... Cara, eu esqueci mesmo o nome do cara, mas tá em algum vídeo aqui do Colunas Tortas. Ele chega a dizer que não existe passabilidade no racismo brasileiro. Porque o racismo brasileiro é pela cor. E assim, não tem passabilidade na cor. Mas existe passabilidade no racismo dos Estados Unidos. Porque você pode muito bem ser filho... Horaci Nogueira, exatamente. Você pode muito bem ser filho de uma mãe negra, de um pai branco, por exemplo. Você nasce branco e até descobrirem que sua mãe é negra e que, portanto, você é negro por não ser branco, tá ligado? Isso pode demorar um tempo, isso pode vir através de averiguações, né? E até essas averiguações acontecerem, existe essa passabilidade. Porque a cor da pele é uma coisa, outra coisa é supostamente o sangue, né? Outra coisa é a origem, no fundo é isso. Outra coisa é a origem. Origem étnica. Não tem um pouco de passabilidade com pardos não retintos? É pardo, né? Ninguém acha que pardo é branco. As pessoas dizem que pardo é branco como uma maneira de dizer que o pardo não é negro. Porque dizer que é negro supostamente seria uma ofensa. Seria você carrega o fardo de ser negro. O racismo funciona desse jeito, né? Pra você fingir... Não é fingir, é que é difícil entrelaçar a interação com a estrutura. É uma coisa difícil de se fazer. Mas um movimento interacional para tentar driblar o racismo da estrutura é fazer com que esse outro, que é negro, não seja negro. Você não é negro, você é moreno. Você não é negro.
Você é um pouquinho mais escuro. Algo nesse sentido. Mas passabilidade, não. Cara, até pouco tempo não, acho que até hoje, né? Você dizer que uma pessoa pra muita gente, você dizer que uma pessoa é negra ou preta é uma ofensa. Mesmo fora de um contexto de ofensa. Porque pode ser uma ofensa, né? Qualquer palavra pode ser uma ofensa, a depender do contexto que está inserido ali na prática discursiva. Qualquer palavra pode ser. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? A simples declaração, né? Pessoa negra, a Dark diz, na tentativa de analisar sua identidade, coloca-se o termo negro como algo pejorativo, não de orgulho. Você nem é tão negra assim, que é isso, não fala assim de você. Quando alguém que é negro se autodenomina negro. Tipo isso. Esse é o corte de uma live do Colunas Tortas. As lives do Colunas Tortas acontecem todas as terças, mais ou menos às 10, 10 e meia da manhã. Vem aqui participar com a gente e seja membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos e para participar do nosso grupo de Zap exclusivo para membros. Um grande abraço.